Então, meu nome é Danilo, como falaram. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Marcato aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Sou de Presidente Prudente, aqui pertinho, então espero estabelecer parcerias, né? O tema do evento, ele fala de Deep Learning, né? E eu venho falar de algo diferente de Deep Learning, então já começa meio... O que esse artista vai falar, né? Assim como o Jefferson falou, o Raul também falou, o Deep Learning é um canhão, né? Então, nós temos a técnica mais sofisticada, de modo geral tem os melhores resultados e etc. Mas Deep Learning, de modo geral, nós temos que usar, então, um grande conjunto de dados para trabalhar com Deep Learning. Então, eu, quando estava estudando, comecei a estudar assessoramento remoto, né? Land Cover, eu estudei os métodos que tinha para trabalhar com classificação contextual. E aí vi aqueles métodos clássicos, né? Slide Windows, SSL. E aí eu tinha estudado aritmética intervalar durante o meu doutorado e pirâmide de imagens. E aí eu tentei combinar, então, o que eu tinha estudado no doutorado, aplicar nessa área, né? Então, aqui basicamente eu vou apresentar o Slide Windows, o SSL. Vou explicar como que eu utilizei aritmética intervalar para trabalhar classificação de imagem, né? Classificação contextual. E aí eu vou apresentar os resultados, então, de um artigo que eu publiquei nessa área. Mas eu também apliquei aritmética intervalar, comparando com Deep Learning em outras áreas, tá? Mas essa daqui eu não comparei com Deep Learning ainda. Tá, então, o Raul falou, o Emerson falou também, que por mais que evoluímos bastante aí na última década em classificação de imagens, né? Classificação contextual e etc., a classificação de imagem não é uma tarefa tão simples quanto parece. Evoluímos, mas ainda temos muitos desafios aí pela frente, né? E hoje, cada vez mais, nós trabalhamos, então, com imagens de alta resolução, né? Geramos imagens de melhor qualidade e etc. Método de Deep Learning, apesar de usar GPU e etc., ele requer muito dado e também requer muito processamento. Então, mesmo usando GPU, se você trabalhar com imagens grandes, dependendo como mapear isso, fica até inviável processar isso em tempo real ou algo do gênero, né? E quando a gente trabalha com Deep Learning, por mais que nós temos aí Transfer Learning, nós temos aí Data Augmentation e etc., nem sempre é uma tarefa simples fazer isso. E na ciência, todo mundo está indo para Deep Learning, eu também pesquiso Deep Learning, né? Mas eu acho que temos que ter alternativas para pesquisar em torno do tema, porque pode ajudar no futuro. A minha ideia é aplicar até, confesso para vocês aqui, Deep Learning com aritmética intervalar. Tenho uma ideia de filtro e etc. Ainda não está 100% claro na minha cabeça, mas a minha ideia no futuro é isso. Tá? Então, o grande desafio da classificação contextual, né, assim como o Jefferson falou, é considerar a vizinhança. Não basta considerar somente um pixel. Então, tem que considerar uma vizinhança. Então, para classificar esse pixel vermelho, vamos supor que estamos trabalhando aí com classificação de frutas e vegetais, tá? Dado somente o pixel vermelho, eu não consigo diferenciar se ele é um tomate ou uma maçã, porque um pixel só não traz informação suficiente para classificar ele em relação se ele pertence a um tomate ou uma maçã, né? Então, nós temos que considerar a dependência espacial, no caso de classificação de imagem, ou, se for vídeo, classificação temporal e espacial. Tá? Então, agora eu vou explicar, então, duas técnicas que são comumente utilizadas, né? Não estou considerando, então, Deep Learning, estou considerando o aprendizado raso, ou aprendizado, as técnicas antigas de aprendizado de máquina, né? Basicamente, é um modo de organizar as features só, né? Então, vou falar dois métodos, que é o Slide Window, que é muito generalizantes, que são tradicionais, né? São comuns, e o SSL, que é o Staked Sequential Learning, que basicamente a ideia é combinar um pouco de Staked Learning, né? Multicamada, e um pouco também de amostragens, né? Então, começando pelo Slide Window, né? Então, se eu quero classificar o pixel aqui destacado com X, né? Esse pixel central, a ideia é utilizar, então, dada uma vizinhança 3x3, né? Uma janela tamanho 3x3, a ideia é, então, considerar como vetor de características, como features, né? Os pixels que estão dentro dessa janela. Tá?
Qual que é a vantagem desse método? Ele, de maneira muito simples, ele consegue explorar a vizinhança contextual, a dependência espacial, né? De modo geral, ele pode ser tratado como um bom baseline, porque ele é razoavelmente rápido e simples de ser implementado. No entanto, ele tem algumas desvantagens, né? A primeira dele é que essa janela aqui, ela cresce de ordem quadrática. Então, dado uma janela de tamanho, por exemplo, que tem 3x3, tem 9 pixels. Se eu aumentar 4x4, vai dar 16. Então, ela vai aumentando quadraticamente. Isso é um problema. Porque se eu quero explorar uma área grande, a dependência espacial de uma área grande, o meu vetor de características cresce muito rápido, né? O outro problema é que qualquer rotação aqui, se eu pegar essa janela e rotacionar os pixels ali dentro, alterar a ordem dos pixels também, isso influencia no processo de classificação, né? Qualquer permutação de pixel dentro dessa janela ocasiona isso, certo? Já vi alguns autores sugerindo utilizar os pixels que estão aqui dentro de maneira ordenada, né, para tentar deixar ele não sensível à rotação. Mas mesmo assim, qualquer variação pequena no valor dos pixels pode influenciar, né? Então, só para exemplificar como seria um possível vetor de característica, se eu quero classificar esse pixel central na posição x, y, y, meu vetor de característica seria os pontos A, B, C, D, F, G, H, I. Tá? Então, se eu quero explorar uma área maior, preciso de mais características e etc. Antes de falar do State Sequential Learning, é interessante falar do o que é o State Learning, né? Então, basicamente, temos um conjunto de treino. Classificamos aí, nesse caso, M classificadores, diferentes classificadores. Após treinar eles, nós colocamos um novo dado, que é adjunto do conjunto de treinamento, um novo dado. Realizamos, então, as previsões desses M classificadores. E a ideia, depois disso, então, é utilizar um metaclassificador que vai combinar essas previsões de modo a ter uma previsão final mais precisa, né? Então, o State Learning é muito utilizado, Boosting, Bagging e outras técnicas podem ser combinadas aqui também. Tá? Então, o State Sequential Learning, além de trabalhar com essa parte Staked, que é uma classificação então multilevel, que a ideia é melhorar a precisão no nível final, né? Nós temos aqui também dois tipos do SSL, que é o multiscale e o piramidal. Essas duas abordagens, ela utiliza o conceito de escala, né? Então, ambas abordagens também têm uma vizinhança, nesse caso também 3x3, né? Temos dois exemplos de 3x3. E na multi-resolution, basicamente, nós vamos aumentando essa janela. O processo que nós vamos pegar os pontos, nós vamos espaçando ele mais. Já no piramidal, é como se fosse eu dando um zoom out. Então, eu vou explorando os pontos em diferentes escalas, de modo a pegar mais informação espacial sem precisar ter uma janela muito grande. Tá? Então, naqueles casos, temos, então, uma vizinhança 3x3 e 3 escalas, nesse exemplo. Tá, aqui eu vou mostrar só, não vou entrar em detalhes nisso, mas só temos diferentes modos aí de comparar esses classificadores, organizar isso de maneira staked. Eu posso ter, por exemplo, um classificador por escala, eu posso ter um classificador por canal, tem N modos de comparar isso. Tá? Então, o modo como eu vou combinar esses classificadores tem uma infinidade de métodos aí. Tá? Eu posso, por exemplo, classificar os pixels aqui, colocar a saída da classificação aqui no próximo nível e assim vai indo. Então, é uma grande quantidade de combinações que pode ter aí. Tá, agora então, esses são os dois métodos que a gente comparou no artigo que eu fiz. São métodos tradicionais, assim, né? São os métodos que hoje têm os melhores resultados. O SSL, para falar a verdade, ele tem resultados excelentes em algumas aplicações específicas, né? Em algum caso de imagem, outras não. E já o slide window é o baseline, né? Tudo que vai fazer, não quer usar deep learning, quer ter uma ideia inicial, usa o slide window. E a aritmética intervalar, ela é um conceito bem antigo, da década de 60, né? Foi criado por Moore. E ela já foi criada já pensando em certezas e já um modelo matemático computacional, já pensando no computador em si, né? Diferente da aritmética tradicional, que foi criada já pensando em matemática. Aqui já tinha um computador. E a ideia principal da aritmética intervalar era representar justamente
limite de erro e incerteza. Como é que eu faço para trabalhar com incertezas, com intervalos de números, que eu não sei o que está acontecendo ali dentro, né? Então, a gente vai trabalhar com um conceito extremamente simples, né? Hoje tem algumas pessoas que trabalham com aritmética intervalar estendida, que eu vou falar um pouco mais. Mas a ideia é o quê? Dado um intervalo é composto por dois valores, né? Um limite inferior, x-low, e o x-high, que é o limite superior. E basicamente, então, um intervalo é representado por todos os valores reais dentro desse intervalo. Então, como se fosse uma incerteza. Dado o menor valor e o maior valor, tem um conjunto de números reais ali no meio. Tá? A aritmética intervalar ela é comumente referenciada como uma ferramenta muito mais poderosa do que a aritmética comum. Por quê? Todas as operações que nós fazemos na aritmética comum, soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, todas as operações que nós fazemos, nós também podemos fazer com intervalos. E mais do que isso, se a gente considerar um intervalo em que o x-low é igual ao x-high, né, o limite inferior é igual ao limite superior, nós temos um único valor. E todas as operações que nós fazemos na aritmética comum, se a gente aplicar a aritmética intervalar, vai dar o mesmo resultado. Ou seja, a aritmética intervalar é uma aritmética que trabalha com intervalos. Tá? Alguém que já ouviu falar de aritmética intervalar? Trabalhou aqui ou não? Já? Tá. Então, o que eu vou ilustrar, tá, só para mostrar que é bem simples, é totalmente intuitivo a aritmética intervalar. Vou mostrar alguns conceitos, algumas operações, que nem aqui nós temos a intersecção, mesmo que nós trabalhamos lá em matemática, o conceito é o mesmo, então a intersecção de dois intervalos é o máximo do limite inferior de ambos, né? E o limite superior é o mínimo do intervalo de ambos, ou seja, a intersecção mesmo, nós conhecemos da matemática, do conjunto. Tá? A união, mesma ideia, então só tem um ponto importante da união, que para eu considerar a união, né, a intersecção tem que ser diferente de vazia, do contrário, não está definida. Então, o que é a união de dois intervalos? Né? É o mínimo dos dois intervalos inferiores, né, e o máximo dos dois limites superiores. Então, é toda a região na qual a aritmética intervalar está trabalhando. Tá? Então, nesse caso aqui, como a intersecção é vazia, não temos intersecção, então também não temos união. Tá? E aí temos a ideia de fecho convexo, assim como temos na geometria computacional, na geometria. O fecho convexo de um conjunto de pontos é o menor polígono que engloba todos os pontos. Aqui nós também temos na aritmética intervalar esse conceito. Basicamente, ele é idêntico à união, no entanto, ele não precisa ter intersecção. Então, eu vou pegar o maior intervalo possível disso. Nós também temos as comparações, as primitivas de comparações. Então, podemos comparar se o intervalo é igual, diferente, maior, menor, e etc. Então, o intervalo vai ser igual quando os limites inferiores são iguais e os limites superiores são iguais. Então, totalmente intuitivo. Assim como a gente compara um número, a gente compara dois números. Né? Um intervalo é menor que o outro quando o limite máximo de um é menor do que o limite mínimo do outro. Tá? Então, também intuitivo. Mesma coisa para o maior. Né? E também temos agora a parte que é mais interessante, que aí começa a soma, subtração, multiplicação e etc. Né? O que é o multiplicar uma incerteza? O que é o somar uma incerteza? Né? Então, aqui a soma, né, eu tentei colocar graficamente para mostrar, mas não sei se ficou tão intuitivo, mas primeiro vamos para a matemática. Então, a soma dos dois intervalos é eu somar os dois limites inferiores, né, definir isso como limite inferior, e a soma dos dois limites superiores, definir isso como limite superior. Né? Então, todas as operações que nós fazemos aqui, né, são idênticas da aritmética tradicional. Tanto é que se você substituir aqui por valores fixos, o intervalo meu é 2, 2, e o y é 3, 3, ele vai respeitar tudo que a gente faz na aritmética tradicional. Tá? Temos a negação também, então a negação de um intervalo nada mais é então do que eu inverter o x, o que é meu x, meu limite superior, ele negado, passa a ser meu limite inferior, e etc. E a mesma coisa com o outro, então, considerando aqui que o eixo zero está aqui, equivalente ao, entre aspas, espelhar, né, esse intervalo. E a subtração nada mais é do que
é a soma da negação, né? Assim como acontece na aritmética tradicional, tudo que a gente respeita na aritmética tradicional tem que ser respeitado na aritmética intervalar. Então, a subtração x menos y é igual a x mais a negação de y, né? E aí aplica o mesmo conceito da soma nesse ponto. Tá? Temos também multiplicação, divisão, exponenciação, todas as operações nós temos na aritmética tradicional, nós temos na aritmética intervalar. Tá? Ou seja, a aritmética intervalar, minha ideia é mostrar extremamente simples. Extremamente simples. A única vantagem dela é que permite você trabalhar com incertezas ali dentro. Tá, então, definido o conceito de aritmética intervalar, né, durante o doutorado eu trabalhei com aritmética intervalar e pirâmide de imagem. E aí, por exemplo, no slide window, o problema é que ele era sensível à rotação, gerava muitos pixels, né? Uma vizinhança grande aumentava muito o vetor de características e etc. E a minha ideia da aritmética intervalar, então, foi o quê? Trabalhando com pirâmide de imagem, nós temos o conceito de fator de redução, que é esse alfa. O que o fator de redução diz? É como se fosse o tamanho da minha, pensando em Deep Learning lá, o max pooling. Imagina que eu tenho aqui um cara de tamanho 2x2, né? Então, vou pegar, imaginar 2x2 e vou gerar um pixel. Então, se tem uma imagem, por exemplo, 120 por 120, se eu aplicar esse fator de meio, a minha imagem no grau de baixo vai ter 60 por 60, 30 por 30, 15 por 15 e assim vai indo. Tá? E, basicamente, aqui, nesse trabalho, depois já fiz outros trabalhos, mas como está publicado, não tem resultados publicados, eu resolvi não colocar. Mas nesse trabalho eu trabalhei, então, com o limite inferior, então como se fosse, ao invés do max pooling, seria o min pooling. Tá? Aqui, o max pooling, dizendo assim, e aqui a média. Então, conforme essa imagem vai reduzindo, a ideia é que ela fique, a última escala dela seja uma imagem 100% preta, um pixel 100% preto. Que é um intervalo mínimo, só tem um pixel escuro, o menor pixel dela aqui vai ser o escuro. Por outro lado, o upper, né, que é o limite superior, tende a ser um pixel branco. Não necessariamente vai ser branco, porque vai mostrar um intervalo da variância. E nós também utilizamos a média, né? Quem está trabalhando agora com aritmética intervalar, o pessoal está definindo ainda certinho. A aritmética intervalar expandida tem, tipo, eu esqueci o nome. Eles estão querendo utilizar não somente a média, como desvio padrão e também momento e outras métricas estatísticas, né? Então, a ideia aqui foi utilizar essa imagem, então. O que seria meu vetor de característica aqui? Eu pego um pixel, por exemplo, aqui, né? Nossa, estou tremendo, hein? Pego um pixel aqui. Esse pixel vai cair na onde nessa imagem, nessa escala? Pego esse pixel, vou pegando. Então, em cada uma das escalas, basicamente eu tenho o grau de incerteza dele, o grau de variação de informação para cada uma dessas escalas. E a ideia é explorar isso, né? Aqui nesse exemplo, então, tem 3 escalas, né? E aí eu faço o mapeamento. Então, pego o pixel daqui, vejo onde ele vai cair nessa imagem, pego esse intervalo, vejo onde vai cair nessa imagem, pego esse intervalo e assim vou indo. Tá? Então, aqui está o que foi usado de fato como vetor de características. Tá? Então, foi o pixel central, tá? No pixel que eu tenho interesse, e mais todas as informações das minhas escalas abaixo. Tá? Não sei se ficou claro, mas a minha ideia aqui, quando eu criei isso, era o quê? Eu representar os pixels nessa escala aqui, que equivale, sei lá, esse pixel aqui equivale a um monte de pixels nessa escala. Né? E esse pixel aqui, quando você calcula o lower, upper e a média, ele não é sensível à rotação. Ele não é sensível à permutação de pixel ali. Não importa se está espelhado ou não. Então a minha ideia foi fazer o quê? Usar aritmética intervalar para evitar o problema do slide window, que era facilmente influenciado aí por permutações de pixels. Tá. Aí eu vou mostrar aqui os experimentos que eu fiz, né, comparando com essas técnicas. Utilizei então 4 imagens, né, de satélite, Cybers, Icon e Landsat, etc. Então imagens de tamanho não muito grande, para falar a verdade. A maior delas eu acho que era 526 por 492, então imagens pequenas. Né. Aqui temos então o gabarito, podemos ver que o gabarito tem regiões uniformes e regiões um pouco menos
menos padronizadas, não sei qual termo eu vou usar aqui. E aí aconteceu, a gente teve que fazer então um fine tuning, né, desses parâmetros. Então, por exemplo, número de escalas, número de vizinhança e etc. Então aqui tá, a gente definiu 5x5 a vizinhança para os que são SSL, né? Então uma janela 5x5. Para o slide Windows precisamos definir uma janela maior, 7x7. Isso é razoável porque o slide Windows ele tem uma 5x5, conforme eu vou mexendo nas escalas ele vai explorando diferente a informação contextual. Já o slide Windows não, ele é padronizadinho, quadradinho, regularzinho. Então, só para ter uma ideia, eu trabalhei com uma janela 7x7 e 3... Tem uma coisa errada que eu fiz aqui, tá? 7x7, né? Vai dar 49 vezes 3, tá. Então aqui deu bastante característica, né? 147, porque a vizinhança são 3 canais, você tem uma janela grande, então usou bastante. Já para o número de escalas, a gente na hora de fazer o fine tuning, a gente verificou que o multi-resolution precisaria de 7 e o pyramidal de 5. Né? Então, todos esses parâmetros foram definidos assim. Não utilizamos nenhum método evolutivo aí, bioinspirado para encontrar isso. Nós selecionamos um conjunto quase um grid search, né, para selecionar isso. E já considerando a aritmética intervalar, o melhor resultado nosso nesse contexto foi o fator de redução meio, ou seja, de cada escala reduzia 50% o tamanho x e y. Então tinha 1/4 dos pixels total, na verdade, né? E tinha 5 escalas. Então nós tivemos um número extremamente pequeno, né, para aritmética intervalar, que dá em torno de 1/3 do que nós tínhamos ali no slide window. E mais do que isso, né, a gente também não, a aritmética intervalar não é sensível à rotação e permutação de pixels, né? E para evitar fazer o fine tuning de classificadores e ter mais um parâmetro para otimizar, nós utilizamos então o classificador bayesiano e o OPF. Alguém conhece o OPF? Alguém já ouviu falar? OPF baseado em grafos. O professor Papa, trabalhei com ele, então são métodos que não têm parâmetro, né, de entrada para classificar, então é algo a menos para você isolar o seu experimento, né? Então tá, agora então eu vou mostrar alguns dos resultados, depois eu vou mostrar as conclusões e o que eu penso em fazer ainda com a aritmética intervalar. Não coloquei esse resultado aqui, mas também falar um pouco do que eu fiz em outras áreas da aritmética intervalar. Tá? Então aqui, se a gente vê, o nosso método que está errado é IACL, mas se nós compararmos com os outros métodos, foi até interessante porque a gente falou com o autor do SSL, né, MR, etc. Aí ele mesmo falou que, por alguma razão, assim como aconteceu com o Jefferson estava comentando sobre o SVM lá, convolucional, ele teve resultado bom em alguns contextos, mas em outros não tem. Aconteceu a mesma coisa aqui, até pedi ajuda do autor desse trabalho para verificar se estava tudo certo, ele falou que estava certo. Então, comparando com o slide window, que foi o que deu o melhor resultado, nós tivemos um ganho considerável. Tá? Aqui a gente considerou 5% dos pixels como treinamento, 10 e 20. Né? Então, a gente chegou até 93,7%, né? Bem superior a 84% do slide window. Né? Os métodos trabalham somente com pixel, então quando você vê somente o OPF, eu trabalhei somente com o pixel em si, o pixel central. Pode ver que ele não carrega informação suficiente para a gente gerar isso. E o interessante também foi porque o SL, outros ficaram até pior que ele, mesmo explorando informação contextual. O que mostra que o SSL, apesar de dar bons resultados em algumas imagens, algumas aplicações, nem sempre isso ocorre. Né? Então, para comparar as imagens aqui, né, das Cybers, esse daqui é a saída da aritmética intervalar, esse daqui é a saída do slide window. Somente, um detalhe importante, aqui a taxa de acurácia é a acurácia por classe, tá? Não é a acurácia total. Podemos ver que a aritmética intervalar ela consegue encontrar essas regiões bem comportadas muito melhor do que a slide window, né? Então, podemos verificar aqui que tem uma região bem ruidosa aqui, que a aritmética intervalar conseguiu ter bons resultados. Aqui outra imagem da joia.
De novo, o nosso resultado foi bem superior ao slide window. Realçando, utilizamos menos features, tempo de processamento foi muito inferior, bem simples e conseguimos resultados aí satisfatórios. Para ambos os classificadores, para todos os percentuais, a diferença foi bem grande. Podemos ver que a diferença aí, uma diferença grande. Aqui está outro exemplo da Joy, então aqui no caso. O slide não consegue explorar tão bem, né, essa dependência contextual, justamente porque vai crescendo o tamanho da janela, cresce o tamanho de features, não é sensível à rotação, etc. E a aritmética intervalar, por trabalhar com intervalos mínimo e máximo e ter um valor que dá a média, porque o mínimo e o máximo não dá informação suficiente para reconstruir o intervalo, né, mas se eu tenho a média e tem algumas informações a mais, eu consigo representar meu conjunto de dados melhor. Tá? Nesse trabalho a gente tentou usar também desvio padrão. Nesse caso específico não deu melhoria, ficou igual. Tá? Aí para icons o comportamento se repetiu. A gente pode verificar aqui que ó, sempre acima de 90, muito superior ao slide Windows e às outras técnicas. Tá? De novo aqui o mesmo padrão de classificação comportamento se repetiu, né? E, por fim, a última imagem, a Landsat foi a que deu a menor diferença, ficou bem próximo do slide window. Está em destaque porque nós utilizamos o Coction, né? Então rodamos 20 repetições e validamos isso, por isso que ele está em negrito, para garantir que estatisticamente tem diferença significativa. E nós tivemos aqui, novamente, o mesmo padrão se repetiu. E aqui, por mais que for próximo, como eu trabalho com acurácia por classe, os resultados ficaram próximos. Tá? Então, para falar um pouco, bem, tem bastante gente, assim como o Raul mostrou, o número de publicações na área está crescendo muito, né, principalmente depois do Deep Learning, né, e muitas técnicas foram criadas aí, como Deep Learning, etc., para ter melhores resultados, né, mas para Deep Learning, por exemplo, uma coisa interessante, eu não falei, para fazer o fine tuning de um Deep Learning é algo complexo, né? Por mais que a gente já temos as redes pré-definidas, temos Transfer Learning, se tentar trabalhar ali profundamente com fine tuning é um pouco mais complexo, né? E o que a gente propôs aqui com aritmética intervalar, pirâmide de imagens, que a gente fala contextual learning, é reduzir o tamanho do vetor de características e ser rápido e eficiente quando não dá para usar Deep Learning. Porque, falo, Deep Learning é a melhor ferramenta? Ponto final. Mas quando tem dados suficientes. Quando não tem, Deep Learning às vezes não é suficiente. Né? A ideia aqui, que eu já fiz em outros trabalhos, na verdade, foi trabalhar também com percentil, momento e etc. Né? Trabalhando com, por exemplo, o fecho convexo e outras operações aritmética intervalar para combinar essa incerteza de variação de pixel. Tá? Já apliquei aritmética intervalar em outras áreas. Aí foi quando fiz um experimento legal. Dessa vez a gente conseguiu vencer o Deep Learning. O que a gente fez foi, dado uma série temporal de sinal de estresse de planta, então colocou pegando o sinal elétrico de planta, a gente transformou então esse sinal unidimensional em ritmos visuais, então transformei esse sinal unidimensional em uma imagem, né? E aí aplicamos diferentes técnicas de Deep Learning, né? Transfer Learning, etc. Fizemos vários testes. E quando a gente aplicou a aritmética intervalar, considerando momentum e etc., a gente conseguiu ser em torno aí de 10% relativo, de 10 a 15% relativo, melhor que o Deep Learning. Tá? E a minha ideia é o quê? Tentar combinar, então, o conceito de aritmética intervalar, esse conceito de incertezas, com esses filtros convolucionais, né? Por exemplo, Max Pooling, criar por exemplo, aritmética intervalar Pooling. Tá? Porque ali tem um grau de certeza. E de acordo com a informação que você usa, a minha ideia é no futuro tentar transformar isso em algo... Porque o Deep Learning ele é um black box total, né? Não total, mas tem uma zona nebulosa ali. Por mais que a gente estuda, cria abstração, a gente entende mais, mas ele ainda é uma zona meio black box ali. E a ideia é tentar usar a aritmética intervalar para mostrar, ó, essa região aqui é mais importante para você, por exemplo, a variação. Aqui é os limites inferiores e superiores. Aqui é o desvio padrão, quanto que os valores desviam da média, não sei. Ainda não está claro na minha cabeça, mas estou trabalhando para isso. Tá? Então, intervalar, né? E falar que eu sei que Deep Learning é a melhor metodologia, sem dúvida, mas quando tem dado suficiente. Quando não tem, nem sempre Deep Learning
vai ser a melhor metodologia. Danilo, agradeço pela participação muito bacana, visão que você deu aí da aritmética intervalar. Como você usou a palavra nebulosa, me veio uma dúvida. Você chegou, ou existem trabalhos com algum tipo de comparação entre o uso, né, de aritmética intervalar e lógica difusa para representar essa questão, né? Lógica fuzzy, lógica nebulosa? Eu já vi. Tem alguma comparação teórica ou empírica disso, de Tem. vantagens ou desvantagens? Tem. Eu já vi alguns trabalhos que eles comparam. Não tem nenhum compara assim, em um ambiente específico, né? Então tem uma aplicação específica e ele compara. Porque é normal, a aritmética intervalar lembra a lógica fuzzy, né? A parte fuzzy, então não tem muito o que. Mas falar que eu lembro resultados, claramente não lembro, porque eu não lembro de ter sido comparado na mesma aplicação, mas já vi discussões, lógica fuzzy, aritmética intervalar. Porque a grande vantagem da aritmética intervalar, que eu vejo assim, é o seguinte, ela respeita todas as regras da aritmética tradicional. Então, você pode trabalhar nela como trabalha na aritmética comum. Então, mas não tem nada que eu vi assim especificamente. Deixa eu ver esse trem.